É possível ceder o crédito que foi constituído a partir de uma sentença condenatória transitada em julgado? Em outras palavras, né, o credor vencedor de um processo de conhecimento, ele pode transferir o seu direito de crédito para que um terceiro inicie o cumprimento de sentença? Seja muito bem-vindo à nossa lição prática jurídica do dia, lição de número 93 de um total de 365. Diariamente, neste canal, eu tenho postado aqui uma lição prática jurídica, um conteúdo aprofundado de como vencer o processo de conhecimento ou como obter sucesso na defesa do executado. E hoje vamos falar de um tema muito caro ao processo de execução. Vamos falar sobre cessão de crédito. Primeiro ponto aqui, o que é uma cessão de crédito? Cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral. Eu preciso ter aqui a declaração de vontade de pelo menos duas pessoas. No negócio jurídico bilateral cessão de crédito, o credor originário, ele transfere a um terceiro, o cessionário, a sua posição patrimonial na relação obrigacional. Ou seja, ele transfere o seu próprio direito de crédito, né? Sem que isso configure uma nova situação jurídica. A cessão de crédito pode ser onerosa ou gratuita. Se ela for onerosa, ela segue as mesmas regras de validade do contrato de compra e venda. E se ela for uma cessão de crédito gratuita, ela segue as mesmas regras de validade do contrato de doação. Como você pode perceber aqui, a cessão de crédito envolve três personagens. O primeiro é o credor originário. O credor originário é chamado de cedente. É ele que transfere totalmente ou parcialmente o seu crédito. O segundo personagem é o beneficiário da cessão de crédito. Esse beneficiário é chamado de cessionário. É aquele que adquire o crédito originário, preservando a mesma posição do credor originário. E por fim, nós temos o devedor. O devedor é o cedido. O devedor, ele terá agora de cumprir a sua prestação, de adimplir a obrigação em favor do cessionário e não mais em favor do cedente, o credor originário. Agora perceba, a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral e para que ela seja válida, há necessidade de uma declaração de vontade do cedente, credor originário, e do cessionário, o terceiro que recebe o crédito. O cedido, que é o devedor originário, ele não precisa manifestar a sua vontade. Aliás, para a cessão de crédito ter validade, independe da vontade do cedido, do devedor. Agora, é claro, ele precisa ter conhecimento da cessão de crédito. Ele precisa ser notificado da cessão de crédito. Até porque ele não terá mais que cumprir a prestação em favor do cedente, o credor originário, mas sim ele terá que cumprir a prestação, adimplir a obrigação em favor do cessionário, aquele que adquiriu o direito de crédito cedido pelo cedente. Então, ele tem que ser notificado da cessão de crédito e a cessão de crédito independe da vontade do devedor originário do cedido. Muito bem, a regra é de que há possibilidade de cessão de crédito ainda, né, que seja decorrente esse crédito de uma sentença condenatória transitada em julgado. Não há nenhum impedimento, né, para que agora esse direito de crédito seja cedido em favor do terceiro cessionário. Aqui, sendo as partes, né, cedente e cessionário maiores, capazes, e a manifestação de vontade sendo livre, o negócio é válido. Princípio da autonomia, patrimonialidade, livre possibilidade de ceder o direito de crédito. É claro que a lei prevê algumas exceções, como, por exemplo, a depender da natureza da obrigação. Se eu estou diante de uma relação intuito personae, uma relação jurídica em que a obrigação tem que ser cumprida especificamente por uma pessoa, se eu estou diante de um direito personalíssimo, não é possível a cessão de crédito. As verbas relacionadas à previdência social também não é possível a cessão de crédito. Também, por força da lei, há alguns impedimentos aqui para a cessão de crédito, quando envolve interesses indisponíveis, como, por exemplo, o direito a alimentos. O credor do direito de alimentos não pode ceder o seu direito de crédito em favor de um terceiro.
E também há uma vedação normativa à cessão de crédito de DPVAT pela vítima do acidente de trânsito. Então, a vítima de acidente de trânsito que tem direito de receber o seguro DPVAT, ela não pode ceder esse seu direito a um terceiro. E também há uma exceção em relação à cessão de crédito quando as próprias partes, né, convencionam que não é possível a cessão de crédito. Credor e devedor convencionam a impossibilidade de cessão de crédito. Se houver esse acordo, é claro que esse acordo impede a cessão. Mas, em regra, todos os direitos de créditos podem ser objeto de cessão parcial ou total, incluindo os créditos litigiosos e os créditos futuros. É perfeitamente possível eu ceder o meu direito de crédito reconhecido numa sentença condenatória transitada em julgado, como é possível também eu ceder o meu direito de crédito futuro, como, por exemplo, o direito de receber um valor por precatório. Eu posso ceder esse direito a um terceiro, a um cessionário. Bom, não há então nenhum impedimento quanto a isso. Agora perceba, se eu sou credor em razão de uma sentença condenatória e eu faço uma cessão de crédito em favor de um terceiro, esse terceiro, o cessionário, ele passa a ter legitimidade para ajuizar o cumprimento de sentença. A cessão de crédito faz com que esse sujeito, o terceiro, receba, né, a legitimidade superveniente para executar o título executivo aqui judicial. Isso é perfeitamente possível, inclusive está previsto no artigo 778, inciso 3 do CPC. Então, como que vai acontecer na prática? Esse terceiro cessionário, ele vai peticionar para iniciar o cumprimento de sentença e, claro, quando ele faz a petição para iniciar o cumprimento de sentença, ele tem que instruir essa petição com um documento que comprove a cessão de crédito. A prova da cessão de crédito tem que acompanhar a petição de cumprimento de sentença para iniciar aí o cumprimento de sentença, para iniciar aí a própria execução em favor do cessionário. Ok? É isso. Espero que tenha sido útil aí a nossa lição prática jurídica do dia. Nos vemos na próxima. Até lá.